Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos falar sobre os principais erros a evitar num investimento. Antes de mais, queria-vos agradecer por todo o feedback, pelas mensagens que enviam e pronto, deixar aqui um apelo para que, se estiverem a gostar do conteúdo, que partilhem com os vossos amigos e, claro, deixem um like. Portanto, muito obrigado. Então, indo aqui em direção ao nosso tema principal, principais erros a evitar, realmente este é um tema muito interessante e eu tenho-vos a contar que talvez há uns 6 anos atrás, não, sim, 6 anos atrás, estava com um amigo no café e estávamos a conversar e ele estava-me a contar da sua experiência enquanto investimento e estava-me a contar quanto dinheiro ele estava a fazer e que era assim uma coisa fabulosa. E eu perguntei, mas estás a investir no quê? E ele, estou a investir na Apple. E eu, ok, a Apple é uma grande empresa, mas não é para esses valores que tu me estás a dizer, porque ele estava a dizer valores do género duplicar o investimento assim de um momento para o outro. E eu, desculpa, mas não. É que eu estou a fazer CFDs, que no fundo são Contract for Difference. E eu, eu não percebo muito bem o que é que tu estás a fazer, explica-me lá melhor o contexto, o que é esse produto. Na altura também não conhecia muito o produto e ele começou-me a explicar e aquilo estava-me a causar ali um bocado aquela FOMO, digamos assim, aquele fear of missing out, digamos assim. Se calhar também devia pensar a fazer isto. E fiquei ali tipo alguns dias a pensar, mas depois de estar em casa e ficar ali alguns dias a pensar, realmente a minha conclusão foi, eu não percebo minimamente disto, eu não consigo controlar o risco disto e acho que isto não é para mim. Eu tenho outras formas de investir com as quais me dou bem, portanto não vou entrar nesta. Pronto. E pronto, passado de uns 2 meses, voltámos a estar juntos e eu perguntei, então como é que está a correr lá os teus investimentos? Ele, pois, olha, deixei-me disso. Então, porquê? Perdi 50 mil euros. Perdi 50 mil euros e, não, deixei-me daquilo porque aquilo era realmente muito mais arriscado do que eu estava à espera e agora só invisto em obrigações. E pronto, meus amigos, isto é realmente uma história muito real e isto acontece mais vezes do que se espera, haver pessoas que se iludem com os ganhos rápidos e que depois têm uma grande perda, não é? Essencialmente, para mim, como investidor, para mim, a coisa mais crítica é minimizar o downside, minimizar o risco de perda. Para mim, eu sou completamente, passo muito tempo, quando estou a fazer análise aos meus investimentos, para completamente minimizar o risco de perda, porque para mim, preservação de capital é essencial. E pronto, isto é algo que faço no meu portfólio pessoal, como também no meu portfólio, como também na minha empresa onde eu trabalho. E pronto, isto é realmente um grande princípio a seguir e que também obviamente é partilhado pelos grandes investidores. O Howard Marks é uma pessoa que fala muito disso, portanto, se não conhecem, é uma pessoa que devem seguir, porque ele tem umas newsletters brutais e ele fala exatamente disto, e o Warren Buffett também fala muito sobre isto. Portanto, eu acho que no mundo dos investimentos acontece imensas vezes ouvir estas histórias dos ganhos rápidos e de este produto que faz aquilo,
mas as pessoas, tipicamente, quando falam com vocês, elas nunca falam do risco, ok? Só falam do retorno. E não se esqueçam, quando vocês estão a investir, investir tem, digamos, duas variáveis. Tem a variável risco e tem a variável retorno, ok? Vocês podem ter retornos bons, mas podem estar a ter um risco tremendo. Isso para mim não me interessa, ok? Porque não é o meu estilo de investimento e aquilo que eu vos recomendo a vocês é realmente, sempre que tiverem uma discussão ou ouvirem alguém, é terem muita atenção, mas qual é que é o perfil de risco? Porque nunca ninguém gosta muito de falar de risco. Risco é daquelas variáveis do mundo das finanças, dos investimentos, que é assim um bocadinho esquecida, digamos. E, portanto, realmente esta é uma circunstância que acontece muito frequentemente, e especialmente nos últimos 3 anos, em que temos estado num mercado mega bull, com mega crescimento, as tech stocks a explodirem. Eu acho que há muitas pessoas que continuam a tomar posições demasiado arriscadas e muitas vezes não percebem bem a exposição que estão a ter. Portanto, aquilo que eu hoje queria falar aqui um pouco com vocês é dar-vos aqueles que são os principais riscos a evitar no investimento e dar-vos alguns exemplos práticos de alguns grandes fracassos que houve no mundo dos investimentos em investidores profissionais. Então, aqui vamos nós. Em primeiro lugar, variável tempo, ok? Um dos principais erros a evitar é não estarem a lutar contra o tempo. O que é que isto significa? Se vocês comprarem produtos que estão dependentes ou limitados pelo tempo, isso é muito, muito, muito arriscado, ok? Porquê? Porque há uma velha máxima nos investimentos que diz que o mercado pode continuar irracional mais tempo do que nós podemos continuar líquidos, ok? O que é que isto significa? Se nós vemos uma deslocação do mercado, vemos que há ali alguma coisa que é uma oportunidade, o mercado pode continuar irracional durante muito, muito tempo, ok? Portanto, quando assim é, o ideal é investir em produtos que não estejam limitados pela variável tempo, ok? Portanto, por exemplo, se vocês investirem com opções. Ok, opção é um contrato que tem um período temporal estipulado, portanto, é um contrato, acaba por ser muito interessante porque se tem uma exposição ao ativo, mas com muito, muito menos capital. Portanto, no último episódio o João Pedro falou também sobre as opções, mas as opções têm realmente esse grande problema, é que as opções são limitadas pelo tempo e tipicamente quando se compra uma opção ou é para daqui a uns dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses e depois a partir do momento em que começamos a ir para períodos mais grandes, o premium da opção já começa a ser demasiado grande, portanto a maior parte das pessoas estão sempre mais limitadas no tempo. Portanto, isto é algo que no meu portfólio não entra posições que estejam limitadas pelo tempo, ok? E depois há produtos mais complexos que também têm esta variável, portanto, a ter em conta e a ter muito cuidado, ok? Portanto, a velha máxima para mim é investir a longo prazo, ok? E para mim, se cumprirmos esta regra simples, nós realmente estamos-nos a colocar numa posição para as coisas correrem muito, muito bem, ok? Em segundo lugar, um dos principais erros a evitar e um dos principais causadores de desgraças no mundo dos investimentos é leverage, ou como se diz em português, endividamento, ok? O que é que significa isto? Significa que nós, quando estamos a comprar ou a fazer um investimento, nós podemos usar leverage, ok? Por exemplo, por exemplo, alguns produtos nos quais isto é muito usado é os tais CFDs que eu estava a falar no início, mas não tem que ser só CFDs, há muitos outros produtos, até produtos mais básicos como os ETFs podem ser levered, há muitos ETFs levered. Agora, vamos aqui desconstruir algumas destas coisas, ok?
Para começar, levered ETFs, nunca se metam nisso. Isso é o maior poison rat, produto tóxico que existe, porque está provado que os levered ETFs, por causa da forma como eles são calculados e pronto, pela forma intrínseca de como o ETF é gerido, está provado que no longo prazo eles perdem sempre dinheiro, ok? Isto, podemos entrar aqui na explicação técnica, mas está provado que no longo prazo ETFs levered vão sempre ter uma underperformance. Portanto, esqueçam-se disso, fujam disso, não se metam nisso, ok? Porque, portanto, para além de terem o problema da dívida, ainda é um produto que não funciona bem no longo prazo, ok? Mas então, o que é que significa dívida e endividamento? No fundo, o que significa é quando se está a fazer uma compra, por exemplo, vamos dizer uma ação, imaginando, eu posso meter 1000 euros para comprar a ação e depois posso pedir endividamento em cima destes 1000 euros e depois, dependendo de cada banco, há diferentes políticas e posso ir buscar, por exemplo, mais 5000 euros e investir 6000 euros, ok? O que é que isto significa? Isto significa que, em primeiro lugar e acima de tudo, aquilo que é sempre pago é aos bancos primeiro, ok? Portanto, se eu investi 6000 euros e se houver uma descida muito pequenina, eu perco uma grande quantidade do meu dinheiro, porque os 5000 euros eu tenho que dar ao banco. O reverso da medalha também acontece, não é? Porque se há uma pequena subida, portanto, vou ter uns ganhos muito elevados. Agora, porquê é que eu sou totalmente contra isto? Eu sou totalmente contra isto porque o potencial de perdas é gigante. Tudo está a correr bem, duplicaram, triplicaram, quadriplicaram, mas basta haver uma perda grande para ir tudo à vida, ok? Vocês recentemente devem ter ouvido a história do Archegos. Archegos era um hedge fund, bem, não era um hedge fund, era um family office, mas no fundo foi o mais recente, bronca, digamos assim, no mundo dos investimentos, porque realmente o Archegos tiveram perdas enormes. Portanto, isto era um family office com à volta de 10 bilhões de dólares e tiveram perdas, pronto, foi tudo à vida, mas pior que isso, que infligiram perdas no Credit Suisse, por exemplo, de 5 bilhões e de outros bancos, o Morgan Stanley 1 bilhão, pronto, e há aqui um batalhão de bancos que ficaram a perder muito com esta posição, porque foram gananciosos. Tudo foi ganancioso nesta equação. O Archegos foi ganancioso por fazer esta estratégia tão agressiva e os bancos foram gananciosos por lhes darem estas linhas de crédito. E este é um caso interessante porque há muita regulação, mas como eles são ou eram um family office, conseguiram ter um bocadinho mais de relaxe nas regras e daí conseguirem tanto leverage. Mas eu peço-vos para pensarem numa coisa, que é, pensem no seguinte, isto é uma empresa, ok, que devido às posições arriscadas que tomou, eles cresceram em pouco mais de um ano o seu portfólio de 2 bilhões para cerca de 10 bilhões, ok? Portanto, um crescimento realmente notável. Mas agora pensem assim, ok, chegaram aos 10 bilhões, whatever, mas agora pensem assim, vocês estão dispostos a arriscar, vocês têm toda a vossa riqueza, é um family office, tem toda a riqueza deles de 2 bilhões e estão dispostos a arriscar a ficar com zero? Epá, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E basicamente o que aconteceu foi que eles endividaram-se, e de que maneira? E deram-lhes estas linhas de crédito e, portanto, o fundo deles, que tinha à volta de 10 bilhões de equity, eles tinham uma exposição total de 120 bilhões, portanto, era como se eles tivessem investido 120 bilhões, portanto, como estão a ver, isto é um rácio de mais de 12 a 15 vezes de leverage que eles tinham, é uma coisa brutal. Portanto, basta haver, quando é assim um leverage tão grande, basta haver uma pequena variação para haver uma queda gigante. E já agora, para quem estiver aqui a acompanhar no YouTube, eu vou compartilhar aqui um quadro que demonstra isto muito bem, mas para quem está a ouvir eu também explico bem. Mas pronto, basicamente aqui neste quadro que eu agora estou a pôr, pronto, temos aqui o seguinte exemplo, ok?
eu começo com um equity com um investimento de 1000 euros, ok? E depois posso ter diferentes níveis de leverage, portanto, tenho aqui o meu rácio de leverage, o meu rácio de dívida, de debt to equity, ok? Portanto, eu começo com 1000 euros. Se eu tiver um rácio de dívida de 0, portanto, tenho 0 de dívida, o meu investimento é 1000, ok? Neste caso, se a ação subir 5%, eu ganho 5%. Se a ação descer 5%, eu deixo 5%, ok? Agora vamos imaginar um caso bem mais agressivo, em que eu tenho realmente um investimento de 1000 euros de equity, mas tenho um rácio de dívida de 5, portanto significa que eu tenho 1000 euros de equity, 5000 euros de dívida, portanto faço um investimento total de 6000 euros, ok? Portanto, uma descida da ação de 5% gera uma perda total do meu portfólio em 30% e uma subida em 30%. Agora, ao mesmo caso, mas com muita dívida, vocês podem ver que a partir aqui destes valores, pá, uma pequena variação de 5% leva logo a uma perda de capital mais de 80%, ou neste caso, à perda total do capital, ok? Portanto, a partir daqui já é perda total. Portanto, esta tabela é uma tabela simples, mas mostra aqui de uma forma muito óbvia, muito clara, que uma pequena variaçãozinha, estão a ver, de 5%, a partir de certos valores de leverage, realmente é uma perda catastrófica. Portanto, a questão é, realmente, no longo prazo, não acho que seja no longo prazo não acho que seja uma estratégia recomendada, porque vocês estão-se a colocar numa situação de perigo completamente desnecessária. Vocês querem estar descansados, terem o vosso portfólio a crescer a longo prazo, e há tantos exemplos. Olha, um exemplo que eu por acaso não referi, mas que eu acho que é mítico, é o LTCM. LTCM é o fundo mais conhecido, pronto, a história mais catastrófica do mundo dos investimentos, porque realmente, olha, era um fundo muito bem gerido, digamos, tinha 2 prémios Nobel a trabalhar no fundo. Isto é um fundo agora não sei precisar, mas acho que foi ali na altura dos anos 90, 2 prémios Nobel. Ele tinha um vice-chairman do Fed a trabalhar lá, portanto, era um fundo, digamos, com brain power, com uma quantidade de pessoas completamente muito inteligentes. E eu acho que no mundo dos investimentos, às vezes ser demasiado inteligente só dá em bodega, ok? Desculpem lá aqui a expressão, mas no mundo dos investimentos, às vezes o simples é o melhor. Portanto, isto é a boa notícia. Se vocês não estão a perceber nada do que eu estou a dizer de leverage, boa, não se preocupem, mas realmente quanto mais inteligentes as pessoas querem ser no mundo dos investimentos, pior. Mas o LTCM também é um caso de uma empresa que teve 21% de retorno no primeiro ano, 43% de retorno no segundo ano, 41% de retorno no terceiro ano. Eles julgavam-se completamente invencíveis, não é? Pronto, esses que eram bem geridos, com profissionais muito bons. E então eles estavam completamente endividados nas posições que eles tinham. Eles estavam com um debt to equity ratio de 25 vezes, ou seja, imaginem o que isto significa. Significa que se eles tivessem uma posição de 10 bilhões, que estavam a ter uma exposição de 250. É completamente incrível, porque bastou um pequeno movimento para o fundo começar a entrar em distress, e depois isto realmente teve implicações muito grandes na economia. Tiveram que eventualmente ser bailed, porque estava a ter implicações muito grandes depois também nos outros bancos que estavam a ter perdas. Portanto, meus amigos, realmente principais erros então a evitar: falámos em primeiro lugar no tempo, falámos em segundo lugar no leverage ou endividamento, e em terceiro lugar eu queria vos falar sobre concentração, ok? O que é que significa concentração? Concentração significa alguém que tem o seu portfólio muito concentrado num conjunto muito pequeno de ativos. Portanto, é um portfólio que está ali muito concentrado em algumas ações ou outros ativos que estejam a investir. Isto nunca é bom, ok? Porque isto vai completamente contra o princípio básico dos investimentos, que é diversificação é bom. Diversificação é bom porquê? Porque reduz o risco. É o conceito mais simples e mais importante do mundo dos investimentos, é que realmente nós queremos reduzir o nosso risco
para o nosso nível de retorno, ok? Portanto, imaginem, eu tenho por acaso alguns amigos que são assim um bocadinho loucos, mas no bom sentido, e eu gosto muito deles, mas para mim não faz sentido alguém que, por exemplo, mete 95% da sua riqueza em Bitcoin, ok? Mas eu estou a dizer Bitcoin como podia dizer a ação X, a ação Apple, a ação Microsoft. Alguém que mete a sua riqueza toda, ou 95% dela, num ativo, é alguém que não está a fazer o princípio básico, que é a diversificação. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque quando investimos só num ativo, nós estamos muito suscetíveis àquele risco. Pode haver um problema que não estamos a identificar. Pode ser uma empresa mega bem gerida, mas de repente pode haver uma falcatrua que não estamos à espera. Por exemplo, quantos não são os casos que nós temos de empresas ótimas que depois veio-se a descobrir que tinham imensos problemas. A Volkswagen era uma empresa super, super bem gerida e tinha aquela mega problema de falsificação e pronto, das emissões de carbono. E pronto, se a pessoa estivesse completamente concentrada naquela ação, ia ter perdas gigantes. Portanto, a diversificação elimina este risco, ok? Depois temos aqui também dentro do tema da diversificação, da concentração, temos alguns temas também adicionais que eu vos queria mencionar. Em primeiro lugar, qual é que é a correlação que vocês têm entre os vossos ativos, ok? Portanto, vocês querem ter no vosso portfólio uma relativa baixa correlação entre ativos, porque isto é a melhor forma de estarem diversificados. Não precisa, se quiserem podem ser muito analíticos e fazerem uma correlaçãozinha bem calculada e não sei o que mais, mas também, sinceramente, não é preciso, porque um simples bom senso serve para tomar aqui uma decisão. Imaginando, vocês se olharem para o vosso portfólio, vão ter uma ideia logo de vocês estão mais expostos a que setores. Comecemos só por aqui, a que setores, ok? Se tiverem 100% no setor da tecnologia, então cuidado, se calhar vocês estão demasiado concentrados no setor da tecnologia. Ou se tiverem, por exemplo, muito concentrados só num país, por exemplo, só investem em Portugal, cuidado, se calhar não deviam estar tão expostos só a um país. Portanto, o tema básico aqui é reduzir a correlação entre ativos que nós temos no nosso portfólio. Por exemplo, no nosso portfólio. Portanto, no meu caso, eu tenho, o que eu faço é, eu divido o meu portfólio por setores, divido por geografia e divido por tipo de ação, ok? Se é tipo uma blue chip, se é tipo uma growth stock, se é tipo uma dividend play, se é tipo uma value investing, e acho que são estas as minhas categorizações. Portanto, eu tento ter ali uma boa divisão e não estar muito exposto só a um, e acho que aquilo que eu também vejo muitas vezes, muito recentemente a acontecer, é as pessoas completamente expostas a uma classe de ativos que é as ações growth, ok? Porquê? Porque as ações têm estado a crescer muito nos últimos tempos, não é? Mas pronto, vocês realmente estão-se a colocar numa situação muito perigosa, porque os bancos centrais têm estado a emitir muito dinheiro, tem sido um contexto muito favorável às growth stocks, não é? Porque com as taxas de juros tão baixas e com a impressão de dinheiro, as growth stocks têm tido aqui um potencial para crescimento e para desenvolvimento brutal, mas a qualquer altura isto pode mudar, ok? E os vossos retornos, as vossas rentabilidades a qualquer altura podem ir por água abaixo. Basta uma correção, por exemplo, de 50%, 80%, que essas coisas existem e acontecem, e aliás ainda nos dias recentes tem havido assim algumas correções no valor dos preços, portanto é preciso ter isto em atenção. Agora, vai haver sempre alguém que vai dizer, mas Daniel, mas os melhores investidores e os melhores fundos, eles até têm uma grande concentração, os grandes investidores, eles pegam ali e se calhar têm 5, 6 ativos no portfólio, e aquilo que eu digo é, sim, acontece isso, não é com todos, acontece, por exemplo, alguns investidores como o Ackman,
Eu ia dizer o Warren Buffett, mas não tanto. O Warren Buffett tem mais de 30 posições no portfólio. Mas pronto, existem realmente alguns investidores bastante famosos que ficaram muito conhecidos por terem retornos espetaculares e por terem uma grande concentração de certas empresas no seu portfólio. E é verdade que quando se tem muita convicção numa ação, que pronto, a gente investe nela. Agora, não se esqueçam que o vosso contexto é completamente diferente do contexto destes fundos de investimento e destes investidores. Em primeiro lugar, eles também estão expostos ao risco, mas dito isto, eu não conheço assim nenhum investidor que esteja exposto a pelo menos de 10 ativos, e eu acho que a carteira, a teoria da diversificação diz que devemos ter à volta de uns 25 a 30, portanto, ativos para ter uma boa diversificação. Portanto, é muito raro ver um investidor muito, muito bom que tenha menos de 10, ok? Vocês podem ver a Berkshire Hathaway, eles tiveram, claro, concentração em algumas ações que eram muito boas, que eles tinham grande convicção, mas eles sempre tiveram uma boa diversificação. Dito isto, não, é preciso ter cuidado, porque estes investidores são investidores que têm equipas com eles, eles muitas vezes estão envolvidos no board das empresas, muitas vezes podem fazer alterações a nível de governance, a nível de estratégia, que nós como investidores passivos não podemos fazer. Portanto, isto é muito, muito importante de perceber, é que muitas vezes não nos podemos sequer comparar com estes investidores, porque eles têm ferramentas que são completamente diferentes das nossas, eles têm ferramentas de criação de valor que nós não temos, ok? Portanto, a concentração é realmente aqui um tema importante, e agora podem-se estar a perguntar, ou às vezes perguntam, então, e eu invisto num ETF, será que eu tenho este problema? Se vocês investem num ETF, um ETF é por definição um produto que está altamente diversificado, ok? Portanto, se vocês investem num ETF, este não é um risco que vocês estão a ter. Existe um pequeno risco que é, o que é que pode acontecer se a entidade que gera este ETF pode ir à falência. Agora, se quiserem, e vamos pensar, isto é mesmo um risco muito grande? Não, é muito baixo, especialmente se vocês estão muito baixo, atenção, é muito baixo se estiverem a investir através de entidades credíveis, não é? Como a Vanguard e como a BlackRock, portanto, isso são entidades que realmente têm um track record e um conjunto de assets under management que são muito extensos e estão muito seguras, essas empresas. Claro que pode haver, há sempre ETFs todos os anos que vão à falência, e isso são realmente geridos por empresas ou de muita pequena dimensão, ou são ETFs muito específicos que tentam ter exposição a certas coisas, mas pronto, na maior parte do vosso caso ninguém está investido nisto, tá? Vocês estão investidos no ETF que replica o mundo, ou no ETF que replica a Europa, ou no ETF que replica o S&P 500, portanto, vocês não estão expostos a este risco se têm um ETF destes. Agora, dito isto, eu pessoalmente se calhar recomendaria ter 2 ETFs diferentes, só para reduzirem um pouco este risco e ficarem mais descansados, para o caso de se houvesse algum problema com uma destas entidades gestoras, mas realmente é um risco baixo, ok? Então falámos do tempo, leverage, concentração, e agora um risco muito importante a evitar é não incorrerem em risco para além do capital que investiram. Ok? O que é que isto significa? Significa que há muitas estratégias de investimento em que o risco vai para além do dinheiro que vocês meteram. Vocês imaginem, meteram 10 mil euros, mas o risco de perda vai para além dos 10 mil euros. Okay? E isto tipicamente acontece quando, por exemplo, fazem uma short. Uma short, no fundo, significa em que estamos a apostar que o preço da ação vai descer. Quando fazemos uma long, estamos a apostar que o preço da ação vai subir. Portanto, quando fazemos uma short, estamos a apostar que o preço da ação vai descer. Portanto, este produto é muito assimétrico. Porquê? Porque
Se nós apostamos na descida, a descida tem digamos, um máximo de valor que vocês podem ganhar, que é a ação ir para zero. Mas não tem qualquer limitação de para onde é que a ação pode ir. Ou seja, se a ação, vocês investiram, fizeram uma short, se a ação vai para zero, pronto, fizeram um valor máximo. Mas se a ação continuar a subir, não há limites, ou seja, não há limites para aquilo que vocês podem perder. E agora também podem dizer, pá, mas realmente as shorts não é um bocado complicado para nós investirmos, não está muito disponível para os retail investors, mas existem, vocês podem vender call options, portanto, e este acaba por ser um conceito similar, em quando vocês vendem uma call option, a vossa exposição vai para além do capital, ou seja, o que é vender uma call option? Vender uma call option é, no fundo, vocês estão a vender o direito de alguém comprar uma ação no futuro, e então quando vocês vendem este direito, no fundo vocês estão a recolher ali o prémio, portanto, e quem investe nisso com este objetivo, de ganhar aquele prémio. Agora, o que acontece é se realmente a ação subir muito, realmente a vossa call option vai começar a gerar perdas bastante grandes. Portanto, este acaba por ser já um risco mais específico para a malta mais sofisticada, mas isto é algo que eu não faço nunca no meu portfólio. Eu nunca coloco em risco algo para além do capital que investir, ok? Agora, por fim, chegamos ao último grande risco a evitar, que é ou seja, vender demasiado cedo e comprar demasiado tarde. Portanto, isto acaba por ser um dos mantras do Behavioral Finance, que quando está muito provado e muito estudado que nós somos os nossos principais inimigos nos investimentos e no mercado de ação, porque nós tomamos sempre as piores decisões, em que quando o mercado está muito quente, é quando nós queremos comprar, portanto estamos a comprar tarde, e depois quando o mercado está tipo a começar assim a descer imenso, é quando nós queremos vender, devia ser ao contrário, devia ser quando queremos comprar, e isto porque está explicado, porque existem muitos enviesamentos comportamentais, e então realmente a principal dica que eu tenho a dar é terem um pouco de cuidado, terem cuidado com estes enviesamentos e se fizerem a estratégia mais simples de comprar e preservar o investimento a longo prazo, vocês à partida já estão a eliminar este risco, ok? Portanto, assim são estes os principais erros que eu vos queria e principais riscos que eu vos queria deixar. Portanto, resumindo e fazendo aqui um catch-up, portanto, falei da variável tempo, falei da variável leverage, falei de concentração, falei do risco para além do capital investido e falei nesta parte final de behavioral finance, vender demasiado cedo ou comprar demasiado tarde, ok? Portanto, meus amigos, acima de tudo e para finalizar, a mensagem que eu vos queria deixar é que nós temos que aprender com os nossos erros, em primeiro lugar, mas também convém aprender com os erros dos outros. Portanto, é preciso errar. Quando vocês na vossa jornada de investidores vão errar, vão sempre errar, e errar é bom, ok? O importante é aprenderem com os vossos erros, tomarem notas. Eu faço um processo de journaling que ocasionalmente de certas coisas que aprendi ou que errei para não ajuda-me a processar também. Acho que isso acaba por ser pode ser uma técnica que vos pode ajudar, mas acima de tudo é muito importante realmente nós observarmos mais para o que os outros fazem bem, observarmos para o que os outros fazem mal e aprendemos com os erros dos outros, aprendemos com os nossos erros. Agora, dito isto, meus amigos, mais importante é errar, ou seja, mais importante é errar. O que é que isto quer dizer? O mais importante é vocês investirem. Se vocês estão parados, com medo, não investem, não fazem, não sei o quê, não sei o que mais, isso é pior, isso é muito pior. É muito pior alguém que não investe e que está a ter o capital completamente comido pela inflação e que está a ser completamente exposto a todo este movimento de capital dos bancos centrais e de impressão de dinheiro, e nós estamos a perder o poder de compra. Portanto,
É importante evitar os erros, mas também é importante reconhecer que para investir vamos cometer alguns erros, ok? Portanto, acima de tudo, desejo-vos uns bons investimentos e desejo-vos uma boa semana e obrigada por mais um episódio e pela vossa companhia. Até ao próximo. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.